gravando aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá sim. Apareceu aqui o símbolo. Tá, então beleza. Tá bom. Qualquer coisa aí no chat, Luiz, só rapidinho, só para não ficar tão... Qualquer coisa, pede para eles confirmarem aí, para eles falarem pelo microfone, que aí eles me interrompem como se fosse uma aula normal. Abre o microfone, tira a dúvida e para. Acho mais fácil. Vamos ficar carregando. Valeu. Queridos alunos, vou começar a nossa aula de sorriso gengival. É uma aula sobre o tratamento do sorriso gengival. A gente vai ver o que é primeiro, tudo certinho. E a ideia é que vocês tenham, para ter essa aula, o ideal era que vocês tivessem, não sei se todos tiveram, uma boa estudada, tinha que ter dado uma boa estudada em anatomia, em conceitos de estética e em aumento de coroa clínica. Mas a ideia justamente é a hora que a gente usa esses três conceitos de forma mais juntas um dos outros, né? Então, a ideia é entender primeiro o que é o sorriso gengival. Não sei se vocês vão lembrar da aula de estética que a gente deu lá no começo do período, quando ainda não tinha essa pandemia, e aí a gente falava que tinha sorriso baixo, sorriso médio e sorriso alto. E aí, quando a gente falava de sorriso alto, a gente lembrava para vocês aí a questão do sorriso gengival. O sorriso gengival ocorre quando esse sorriso mostra uma faixa de gengiva acima do dente. E aí a gente vai ter essa faixa de mais ou menos 3 milímetros de gengiva, mas no momento que essa gengiva, ao sorrir, o paciente demonstra essa gengiva, a gente já considera sorriso gengival. A definição explícita seria 3 milímetros, mas no nosso entendimento, se mostrou essa faixa de gengiva, já seria sorriso gengival. A prevalência dessa condição está em 10% da população. Com a idade, em geral, essa prevalência vai diminuindo, porque o tônus muscular vai diminuindo, então o lábio acaba que ele vai se tornando cada vez mais baixo, e aí a gente vai tendo, com o aumento da idade, a gente vai tendo a diminuição dessa prevalência. Mas pense que pelo menos 10% da população tem alguma coisa que determina esse sorriso gengival. E aí a gente tem que entender o que leva a esse sorriso gengival. É muito comum a gente ver hoje em dia o perodontista mostrando suas cirurgias no Instagram, ou então o pessoal da harmonização orofacial mostrando correção de sorriso com botox, e aí fica um pouco perdido, afinal, qual que é a melhor estratégia para consertar o sorriso gengival? A gente tem que levar em conta quais são os fatores preponderantes. O que pode estar acontecendo com o paciente que pode estar levando a esse aumento do sorriso gengival. Quando a gente tem noção da estrutura esquelética, o paciente tendo crescimento vertical excessivo, ele vai ter uma síndrome que a gente chama de síndrome de face alongada. Outra coisa que pode estar interferindo para ter esse sorriso gengival é quando a musculatura da região do lábio, essa musculatura perioral, ela tem alguma a diferença em relação ao grau de contração, ou seja, se ela é muito forte na hora de contrair, e alguma diferença com relação ao tamanho dela, se ela é curta, se ela é alongada, tudo isso. Outra questão importante, e aí talvez é a hora que a gente vai mais para a periodontia, é a relação dento-gengival. Se vocês lembraram daquelas aulas de estética, a gente falava de qual que é a proporção do dente ideal, qual que é a zênite, qual que é o contorno da gengiva. Isso tudo é muito importante para a gente ver que esse é um outro fator muito importante na concepção do sorriso gengival. Então, qual que é o grande barato da coisa? É descobrir qual desses fatores preponderantes estão determinando o sorriso do paciente. E uma coisa que a gente vai ter que descobrir é que, às vezes, é mais de um fator. Então, às vezes, o tratamento tem que ser combinado, fazer o botox junto com o sorriso gengival, fazer o sorriso gengival junto com uma faceta. Tem vários, a gente vai falar disso para frente. De qualquer maneira, a gente tem que levar em conta que esses três fatores são muito importantes: esquelético, muscular e dento-gengival. Bem, então qual o tratamento ideal? Vai depender da etiologia. Como assim? O que é etiologia? Etiologia é o estudo da causa daquele sorriso gengival. Então,
Então, aqueles fatores preponderantes, eles podem determinar diferentes maneiras desse sorriso gengival. A gente precisa descobrir qual que é a etiologia de cada paciente. Então, o que acontece? Avaliar naquele paciente qual que é a etiologia, qual o grau de severidade é fundamental para a gente ter a noção de qual vai ser o tratamento indicado para aquele paciente. A gente vai ter vários fatores que podem causar esse sorriso gengival. Dentre eles, excesso vertical de maxila, o lábio muito curto, um lábio muito ativo, ou seja, com a musculatura muito forte, ou relações de dente e gengiva, como o dente anterior extruído. Imagina se eu tenho incisivo extruído, quando eu tenho erupção passiva alterada, quando eu tenho hiperplasia gengival. Então, como a gente tinha visto lá, todos esses fatores etiológicos estão relacionados àquelas estruturas que a gente falou. Obviamente, o excesso vertical de maxila vai estar ligado à estrutura esquelética do paciente. A hipermobilidade labial ou o lábio curto vai estar ligado à musculatura perioral. E a relação dento-gengival vai determinar se esse paciente está com uma hiperplasia, se esse paciente tem uma erupção passiva que está alterada, atrasada, ou se ele tem uma extrusão dento-alveolar, seja causada pelo overbite ou seja causada pelo um desgaste do incisivo. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então tá. Voltando à etiologia. A primeira que a gente vai estudar aqui é o excesso vertical de maxila. Não sei se vocês conseguem perceber, mas olha como essa maxila aqui está completamente alongada em relação ao sorriso do paciente. E aí não adianta você falar que o lábio é curto, tudo. A questão aqui é esquelética. E aí a resolução disso, em geral, vai tender para a cirurgia ortognática. Quando o paciente tem já um lábio mais encurtado, a gente vai ter outras técnicas que a gente vai trabalhar, porque, na verdade, o tamanho desse lábio é muito curto. Então, o paciente, mesmo quando ele está em repouso, você vai ver que esse sorriso gengival aparece. Algumas vezes, em repouso, o paciente acaba não fazendo sorriso gengival, mas quando ele faz um sorriso mais largo, mais forte, mais preponderante, acaba que esse grau de contração é tão forte que gera uma hipermobilidade labial. E aí, por fim, com relação às estruturas agora gengivais, eu vou ter a extrusão dento-alveolar, ou seja, os incisivos vão estar extruídos em relação ao plano oclusal, e aí tem duas maneiras que são mais comuns. Quando o paciente tem bruxismo, ele acaba desgastando a pontinha aqui dos incisivos, e aí quando você desgasta a pontinha dos incisivos, todo o complexo vai acompanhando a extrusão disso aí, e aí vai gerando essa nova formação gengival ali, de sorriso gengival. Ou então quando o paciente, ao contrário, ele é um paciente que ele é classe 2, então classe 2 de Engel em ortodontia, quer dizer, e o que isso quer dizer? Que eu esqueço que vocês às vezes ainda não tiveram orto. Classe 2 de Engel é quando o paciente tem um queixinho um pouquinho mais para dentro. O paciente acaba tendo o queixo um pouco mais para dentro, então o dente, na hora de ocluir, ele, diferente do que é o normal, o incisivo inferior não oclui com o incisivo superior, tem um espaço entre eles. Esse espaço a gente chama de overbite overjet, justamente causado porque um não segura o outro. Como você não tem o incisivo inferior segurando o incisivo superior, ele vai extruindo lentamente, e aí, por conta disso, o sorriso gengival acaba também podendo aparecer. A etiologia mais comum sempre vai ser relacionado à relação da gengiva com o dente. E aí as duas mais comuns é a erupção passiva alterada. O que é erupção passiva alterada? É quando o dentinho, ele se coloca na posição que ele teria que ficar, mas a gengiva não retrai. Então, é como se ele, ao nascer da gengiva, ele vai trazendo o tecido gengival consigo. Então, tipo assim, a gengiva que o esperado é que fique na JCE, acaba que fica um pouquinho mais acima, cobrindo o esmalte do dente. E aí a hiperplasia é uma coisa muito parecida. A diferença é que a erupção passiva alterada é uma questão fisiológica do paciente. A hiperplasia ela é causada geralmente por placa. Geralmente não, sempre por placa. E aí tem outros fatores que vão alterar na hiperplasia. E aí a gente, percebendo que existem vários fatores etiológicos para o sorriso gengival, a gente começa a entender que o tratamento, como ele tem que ser baseado na etiologia, ele depende fundamentalmente do diagnóstico. Ou seja,
Eu preciso saber o que está causando esse sorriso. Para um paciente que tem excesso vertical de maxila, eu vou ter um tratamento. Para um paciente que tenha hiperplasia gengival, eu vou ter um outro tratamento. Então, o fundamental é conseguir chegar nesse diagnóstico aqui do paciente. Existe uma árvore que a gente chama Decision Tree, que é a árvore de decisão para entender qual que é o diagnóstico desse paciente. Então, imagine o seguinte, eu estou avaliando o paciente. A primeira coisa que eu vou avaliar nele é se ele tem exposição excessiva do dente e da gengiva quando está durante o repouso. Então, se eu tenho exposição excessiva de dente e gengiva somente quando está em repouso, eu vou cair para esse lado da árvore. Quando eu tenho, mesmo durante uma exposição normal, mesmo quando está no repouso, eu vou cair para esse lado da árvore. Ou seja, todos esses possíveis diagnósticos, tudo aqui embaixo são possíveis diagnósticos. Então, tipo assim, eu vou avaliar o paciente. Avaliei o paciente tem o dente, o incisivo e a gengiva exposta excessivamente durante o repouso, mesmo durante o repouso, são essas as causas principais. Se não, durante o repouso, o paciente não tem essa exposição de gengiva, a gente vai avaliar essas outras causas aqui. Beleza. Avaliei que o paciente tem a exposição durante o repouso. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Medir esse lábio. Então, a gente vai discutir mais para frente, vou avaliar se esse lábio tem um comprimento normal ou se ele não tem o comprimento normal. Se ele tiver o comprimento normal, provavelmente a causa é que ele tem um lábio superior curto. Então, se ele tem um comprimento anormal, provavelmente a causa é superior curto. Se não, medir esse paciente e ele tem o comprimento normal do lábio, eu vou avaliar o plano oclusal. Se eu tiver um plano oclusal onde os incisivos superiores, os incisivos e os molares estão dentro do mesmo plano oclusal, eu vou avaliar esse paciente, vou medir os terços dele e aí vou verificar que ele provavelmente tem excesso vertical de maxila. Caso não tenha essa desarmonia, eu vou avaliar com relação às extrusões dos incisivos, se ele tem overbite, overjet. E aí, volta lá na árvore. Se esse paciente, quando estava em repouso, ele tinha uma exposição normal, mas quando ele sai do repouso, quando ele vai sorrir, apresenta aí uma coroa clínica mais curta ou um comprimento normal de coroa clínica, aí eu vou avaliar. Teve desgaste? Então pode ser que seja extrusão do incisivo. Não teve desgaste numa coroa clínica curta? Provavelmente uma erupção passiva alterada. Ah, não, tive erupção passiva alterada, mas eu vejo que o componente da placa é muito importante, então provavelmente ele pode ter uma hiperplasia gengival. Basicamente, não é para vocês se aterem tanto a isso, a gente vai falar disso de outra maneira daqui para frente, mas é para vocês perceberem que eu vou avaliando nesse paciente no exame para poder determinar se eu tenho... qual é a causa desse sorriso gengival. Tá todo mundo certo aí, gente? Tá todo mundo entendendo certinho? Queridos alunos? Sim. Beleza. Tranquilo. Ok. Vou passar para o próximo slide. Então, se eu tenho excesso vertical da maxila, qual que vão ser as características que esse paciente vai apresentar para eu diagnosticar excesso vertical de maxila? Primeira coisa é o aumento do terço da face. O que é o terço da face? A face você consegue dividir ela em 3 terços. Um que vai da glabela até a base do cabelo, a outra que vai dessa glabela até ali a ponta do nariz, o naso, e depois do naso até o gnátio ali na ponta da mandíbula. Se dividindo a face em 3 terços, o paciente que tem excesso vertical de maxila, como ele tem essa síndrome de face longa, esse terço inferior ele é alongado. Então, é muito fácil de diagnosticar esse paciente, porque eu vou medir esses terços com compasso de Willis, com o próprio compasso normal, com um pedaço de madeira marcando o terço médio, a maneira que vocês encontrarem na clínica. Vou avaliar e comparar esses 3 terços e eu vou perceber que esse terço final dele provavelmente vai estar mais longo, beleza? Outra coisa, em geral, pode ser que tenha alguma alteração, mas em geral o plano oclusal vai estar ok, porque não é uma mudança de plano oclusal, é uma mudança esquelética desse terço da face. Então, o plano oclusal em geral vai estar ok. Ele só vai estar relativamente abaixo do padrão normal. Como assim? Se você pensar no plano oclusal desse paciente, como ele tem esse terço alongado,
o plano oclusal aqui, ó, ele vai estar mais distante do nariz do que o normal, é isso que quer dizer. E basicamente são essas as características clínicas que a gente vai encontrar num paciente que tem excesso vertical de maxila. Então, vai ter uma exposição excessiva mesmo durante o repouso, ou seja, eu vou olhar esse paciente quando ele estiver em repouso, e mesmo em repouso eu vou avaliar e perceber que tem incisivo e gengiva exposta. O lábio vai ter um comprimento normal, o plano oclusal vai estar harmonioso, mas aí a grande característica maior é que esse terço da face vai estar alongado. E aí eu diagnostico que esse paciente tem excesso vertical de maxila. Lábio superior curto, uma outra causa muito importante de sorriso gengival. A medida mais fácil de você avaliar é pegar uma régua e medir esse lábio. Em geral, se o lábio for menor que 15 milímetros, esse lábio é considerado encurtado. De 15 a 16 milímetros. E aí você vai ter de 16 para cima, você já considera um lábio normal. Geralmente, esses pacientes, você vai avaliar. Como é que eu vou medir? Ó? Essa figura aqui, ó, da área subnasal até a borda inferior do lábio superior. Vou pegar uma reguinha e vou medir. Quando eu tenho menos que 15 milímetros aqui, ou seja, menos de 1,5 cm, eu já tenho que esse lábio ele é um pouquinho mais curto do que o normal. Essa é a principal manobra diagnóstica para avaliar se o paciente tem lábio superior curto. Quando eu vou avaliar o paciente, ele vai ter essa exposição excessiva mesmo em repouso, a diferença é que ele vai ter esse lábio curto e não vai ter aquele terço da face alongado. Então é assim que a gente vai diferenciar o lábio superior curto do excesso vertical de maxila, tá? Outra coisa que pode gerar é a hipermobilidade labial. Às vezes o paciente não tem esse lábio tão encurtado, mas quando ele sorri, a musculatura dele é tão forte que acaba expondo essa gengiva e esse incisivo. E aí, por conta disso, acaba demonstrando esse complexo dentro gengival. Então, basicamente, o que você vai avaliar é isso aqui, ó. Você vai avaliar que esse paciente tem uma exposição normal do incisivo durante o repouso, ele tem um comprimento normal do lábio, a coroa clínica dele, ou seja, a proporção dente-gengiva, em geral, vai estar normal, o plano oclusal está harmonioso, ele não tem desgaste nenhum, mas quando ele sorri, ele acaba demonstrando essa faixa de gengiva em cima do dente. E quando a gente não tem nenhum outro elemento clínico aparecendo, e a gente só tem essa questão do paciente expondo essa gengiva só quando sorri, a gente vai avaliar ele, vai perceber que ele tem uma contração muscular muito grande, ou seja, a diferença entre o paciente em repouso e o paciente sorrindo é muito grande da altura do lábio. E aí, nesses casos, é só uma questão muscular e a gente vai ver quais são as possibilidades de tratamento lá na frente. Então, o que vai determinar esse paciente é justamente a força dessa musculatura perioral que vai estar ali nessa região ali do modíolo, que a gente chama, que é onde tem todo o encontro desses grupos musculares no canto da boca, e aí eu vou ter essa musculatura do elevador superior do lábio também mais forte, e tudo isso é única e exclusivamente por questão muscular, e aí a gente vai diagnosticar esse paciente como hipermobilidade labial. Então, vocês já vão vendo que existem casos, nesse caso aqui, vai ser a periodontia que vai resolver o problema desse paciente? Não, vai ser a harmonização orofacial. Naquele primeiro caso de excesso vertical de maxila, provavelmente vai ser a ortodontia com cirurgias ortognáticas. E aí, quando eu já tenho essas três entidades dentro gengivais, aí a gente já vai ter que avaliar. Quais são as três? A extrusão dental-alveolar, eu vou falar tudo de novo aqui, calma. Erupção passiva alterada e a hiperplasia. Aí a gente já vai avaliar esse paciente com relação ao periodonto e a coroa desses pacientes. Então, voltando aqui, cadê? A extrusão dental-alveolar. Qual que é a primeira coisa que a gente vai perceber? A margem gengival, ela vai estar numa posição mais coronal em relação aos outros dentes. E aí duas coisas podem estar percebidas, ou seja, ou o plano oclusal vai estar desarmonioso, e aí essa margem mais coronal vai ser ligado ao que a gente falou do overbite, ou seja, dessa falta de contato entre o incisivo superior e inferior, ou na verdade esses dentes vão estar desgastados.
Como esses dentes vão desgastando, porque eles estão topo a topo, ou porque são um paciente que tem bruxismo, esse dentinho vai acompanhando. Basicamente, essa foto acho que mostra bem legal. Quando eu tenho esse plano oclusal bem discrepante, por exemplo, o plano oclusal dos incisivos é muito mais abaixo que o plano oclusal dos molares, porque vocês conseguem perceber nessa foto que o incisivo inferior não controla a mordedura do incisivo superior, eu tenho um overbite, e aí, como eu tenho esse overbite, esses dentes vão descendo, vão extruindo e vão trazendo o complexo gengival junto com ele. Quando eu tenho, ao contrário, quando eu tenho não tenho esse plano oclusal tão alterado, ele na verdade vai seguindo, tanto o plano posterior quanto o incisivo tem o mesmo plano, mas na verdade você percebe que esse dente tem um desgaste na borda incisal e ele tem uma altura clínica alterada. Considerando esse desgaste, a gente vai pensar como uma extrusão compensatória desses incisivos. Então, como a gente viu ali, a gente tem dois tipos de maloclusão que vão ser bem preponderantes aqui, quando a gente tem essa extrusão alveolar dos incisivos. Quando eu tiver overbite, eu vou ter um plano oclusal discrepante, e aí provavelmente vai ser compensatória compensando o overbite. E quando eu tenho, na verdade, uma que a gente chama de underbite ou topo a topo, ou desgaste por conta dos incisivos, por causa do bruxismo. Aí, ao contrário, eu vou ter essa alteração causada por esse topo a topo, por esse desgaste dos incisivos. Então, como é que eu vou saber que a extrusão dentoalveolar dos incisivos é causada por overbite? Vai ter uma exposição excessiva durante o repouso, vai ter um comprimento normal do lábio, mas eu vou perceber essa diferença entre o plano oclusal anterior e posterior. E aí, quando for causado pelo overbite, é justamente isso que a gente vai perceber, ó. Como a gente não tem... O que é o overbite? Essa figura aqui do meio, ó. O dente simplesmente ele morde, a mesma coisa aqui, essa figura do canto também. A borda do incisivo vai quase na margem gengival do incisivo inferior, porque eles estão afastados em relação ao incisivo inferior ao superior. E aí, isso vai gerar essa alteração. Quando eu tenho extrusão compensatória dos incisivos, quero que vocês percebam como esse plano oclusal se mantém. Eu não tenho diferente, ó. Aqui eu vou ter um plano oclusal invadindo a área do incisivo inferior. E aí o plano oclusal da frente, ó, dos incisivos, é diferente do plano oclusal dos posteriores. Aqui, quando eu tenho desgaste compensatório, não. Ó. O plano oclusal se mantém, mas o dente tem esse desgaste justamente porque ele vai ter essa faixa de gengiva justamente porque ele vai tendo esse desgaste, o dente vai extruindo, mas a gengiva vai acompanhando, ao invés de mostrar a raiz, ela vai acompanhando, e aí você vai ter esse sorriso gengival causado pela extrusão dos incisivos. A mesma coisa, vai ter uma exposição do incisivo durante o repouso, um comprimento normal de lábio, mas eu vou avaliar essa coroa clínica como uma coroa clínica curta. E aí, além disso, como é que eu vou perceber qual que vai ser o sinal patognomônico? O desgaste incisal. O desgaste incisal é que vai me dar o diagnóstico de extrusão compensatória dos incisivos. Beleza? Erupção passiva alterada. Esse é o caso mais prevalente. É quando a gente geralmente tem um excesso de gengiva cobrindo aquilo ali. Pode ser por sequela de tratamento ortodôntico, pode ser porque o paciente realmente não instruiu esse dente de maneira correta, ele foi instruindo lentamente por causa disso. A gengiva cobriu a área do esmalte. Mas, basicamente, o que você vai avaliar é que esse paciente tem uma coroa clínica curta. Você vai fazer uma série de medidas desse paciente e você vai perceber que ele tem um excesso de gengiva. A gengiva vai estar acima da junção cemento-esmalte. Então, ele vai ter uma exposição normal do incisivo durante o repouso, vai ter um comprimento normal do lábio, mas aí ele vai ter essa coroa clínica curta, não vai ter desgaste incisal e, em geral, todos os dentes, dentes vão estar acometidos, tá? Então, aí a erupção passiva alterada é quando você percebe justamente a gengiva cobrindo o dente. Você percebe que o dente fica quadradinho, ele fica menorzinho. E aí, muito parecido com a erupção passiva alterada, é a hiperplasia gengival. Por quê? A única diferença entre a erupção passiva alterada é que a erupção passiva alterada é uma condição fisiológica do paciente. Ele está assim mesmo em saúde. A hiperplasia não, é o mesmo sinal clínico, mas ele vai estar sendo causado pelo acúmulo de placa, e aí vai ser alterado pelo uso de medicamentos, por bloqueadores de canal
uso de alguma coisa que faça acúmulo de placa, como aparelho ortodôntico. Então, basicamente, é causado pela gengivite. Um paciente com gengivite acaba tendo uma hiperplasia gengival causada por isso, e aí essa hiperplasia vai determinar o aparecimento de um sorriso gengival. Tá vendo? O aparelho fez com que esse paciente tivesse uma hiperplasia, causando esse sorriso gengival. Show de bola? Alguma dúvida, galera? Me responde aí no microfone, quem puder. Acho que por enquanto não, Vitor. Tá tudo tranquilo por aqui. Ninguém botou pergunta ainda não. Show de bola. É bloqueador de sódio, não é isso? De canal de potássio. potássio. Cálcio, potássio, isso, potássio. Isso. É um tipo de medicamento, galera. Para geralmente o paciente que são problemas cardíacos, tal, problemas também psiquiátricos, também alguns bloqueadores atuam ali. Beleza. A maior diferença entre a hiperplasia gengival e a erupção passiva alterada vai se dar justamente pela questão do biofilme, tá? A hiperplasia gengival é causada basicamente pelo biofilme. A erupção, ela na verdade acontece, o que acontece com ela é que o dente, na hora de romper, na hora de fazer a sua erupção, ele acaba fazendo de uma maneira tão lenta que acaba fazendo com que ele carregue junto com ele esse complexo gengival, e aí faz com que o esmalte nunca, a margem gengival esteja cobrindo a JCE, sem necessidade de um acúmulo de biofilme. Você zera esse paciente com relação à gengivite e ele continua com aquela questão ali, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Lembrando que a hiperplasia gengival, justamente o uso de aparelhos e o uso de medicamentos pode acabar aumentando a chance dessa hiperplasia, tá? Para a gente avaliar o que é uma coroa clínica curta, eu vou usar um conceito que a gente tem lá da aula de estética. Os dentes, principalmente os incisivos em geral, eles vão ter uma proporção entre a altura e a largura de 75% a 80%. O que isso quer dizer? Ele tem fazendo uma regra de 3, a largura dele vai estar para 3, assim como a altura vai estar para 4. Como a largura dos incisivos beira os 9 milímetros, em geral a gente vai ver que da JCE até a ponta do incisivo, a gente vai ter 12 milímetros, porque 9 está para 12, assim como 3 está para 4. Então, é isso que a gente vai ter que avaliar com relação à coroa clínica curta, tanto na hiperplasia quanto na erupção passiva alterada, beleza? E aí vem um chart até um trabalho que é de um brasileiro, mas é um trabalho que foi do Journal, agora eu não lembro qual journal era, mas é um trabalho de uma revista de estética. E ele mostrando justamente o como fazer aquelas manobras diagnósticas, tudo que a gente tem que avaliar. Eu tenho que avaliar a altura dos incisivos, eu vou ter que avaliar se o plano oclusal é agradável ou se ele é alterado, eu vou ter que avaliar a exposição dos incisivos no repouso, eu vou ter que avaliar a distância entre os lábios durante o repouso, ou seja, esses dois primeiros aqui, é avaliar no repouso o quanto esse lábio está alterado, e vou ter que avaliar essa questão se esse lábio é curto ou não, avaliar morfofuncionalmente o lábio superior. É um chart, a gente não precisa usar isso para fazer o diagnóstico, a gente só precisa avaliar exatamente esses fatores. O fator esquelético, o fator da coroa, né, se a coroa está clínica, está curta ou não, se esse lábio é curto, se esse lábio é hipermóvel, e aí, a partir daí, a gente vai conseguir diagnosticar corretamente o paciente. Então, como a gente viu, uma vez que a gente fez o diagnóstico, a gente tem a etiologia e aí a gente vai ter o tratamento indicado para cada etiologia. Dentre as etiologias que a gente viu, lábio curto, geralmente você trabalharia com um cirurgião plástico ou um bucomaxilo para fazer um reposicionamento labial, mas, e aí, isso com relação à hipermobilidade labial, também há uma cirurgia que você vai fazer com bucomaxilo chamada miectomia, onde você desinsere essas fibras para essa hipermobilidade diminuir, mas hoje em dia existe um tratamento que é muito mais tranquilo para o paciente, muito menos mórbido, que é a utilização de toxina botulínica. Aqui, só voltando aqui, implante submucoso é o seguinte, o dentista coloca como se fosse uma plaquinha de silicone no fundo do vestíbulo, e aí como essa plaquinha está ali, o lábio não consegue reposicionar, também é um tipo de tratamento para hipermobilidade labial.
Mas hoje em dia, praticamente o mais comum de se tratar esse paciente é com toxina botulínica, principalmente hipermobilidade labial, porque isso faz com que o paciente tenha uma tranquilidade, não é mórbida, não é cirúrgico. E como o paciente hoje em dia já procura o dentista para essas alterações, mesmo não ligadas a sorriso, para a harmonização facial, a gente acaba aproveitando nesse paciente, fazendo esse tratamento de uma maneira mais completa, a harmonização facial mais completa. Excesso vertical de maxila, a gente vai pensar em ortodontia. Não ortodontia convencional, ortodontia cirúrgica. Ortodontia que a gente quer dizer aqui é no sentido de fazer cirurgias ortognáticas. E ao final do tratamento, às vezes para ter uma cirurgia ortognática um pouquinho mais, não é suficiente para tirar o sorriso gengival, a gente pode pensar em fazer um aumento de coroa clínica e botar uma faceta mesmo em cima de raiz do dente exposta. Então, pode ter esse tratamento adicional ali com relação ao excesso vertical de maxila. E aí, geralmente, a gente vai pensar em cirurgia ortognática, tá? Basicamente, são esses os casos que a gente vai fazer. Além disso, quando a gente tem extrusão dos incisivos, seja por desgaste compensatório, seja por overbite, a gente vai pensar em ortodontia. Sempre vai pensar em ortodontia. Sempre que você tiver o paciente com overbite ou tiver um desgaste compensatório, a gente vai pensar em ortodontia. E aí, junto com a ortodontia, a gente vai pensar em gengivoplastia mais restauração e também aqui a mesma coisa, a ortodontia, e aí, se for necessário, terapia periodontal, terapia restauradora adicional. Lembrando que, às vezes, o paciente com desgaste compensatório dos incisivos, ou seja, quando ele tem aquela extrusão dos incisivos, se o paciente tiver oclusão muito perfeita, só tem esses elementos anteriores mais desgastados e compensados com essa gengiva sendo exposta, a gente pode pensar em não fazer o tratamento ortodôntico. A gente só faz a cirurgia e faz a restauração e resolve a questão estética do paciente. Só que o paciente pode ter overbite, e aí se ele tiver overbite, só a ortodontia vai resolver de fato, senão a gente vai estar gerando um benefício estético, mas não vai estar tratando o paciente em relação à sua oclusão. O plano oclusal tem que estar excelente em qualquer tratamento odontológico que a gente puder fazer, tá bom? Beleza. Então, não preciso nem falar para vocês que antes de qualquer tratamento que a gente tenha para sorriso gengival, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma terapia periodontal, porque eu preciso tirar o coeficiente de biofilme do diagnóstico e fazer o tratamento em relação a isso. Então, isso aqui é um ultrassom, tá? Não sei se vocês conseguem identificar, ele é um pouco diferente do de vocês na clínica, mas isso aqui é um ultrassom para fazer a limpeza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em qualquer paciente é fazer uma terapia periodontal básica. E aí, quando a gente faz a terapia periodontal básica, a gente vai iniciar o tratamento. Só que, todavia, contudo, entretanto, como eu falei lá, os casos mais normais que a gente vai ter é justamente pacientes que tenham erupção passiva alterada, ou seja, pacientes que vão ter essa condição aqui, ó. Essa condição, onde a gengiva está cobrindo o dente, é a maior parte dos nossos pacientes. Então, qual que é a estratégia que a gente vai bolar, na maioria das vezes? Fazer uma cirurgia periodontal, uma gengivoplastia, que nada mais é do que o aumento de coroa clínica que a gente fez lá atrás, só que com outra visão, com a visão de fazer um tratamento desse paciente estético, e não um aumento de coroa clínica no sentido de aumentar a coroa para uma prótese. Então, eu vou fazer esse aumento. E aí, lembra que eu tinha falado lá do tipo 1A, tipo 1B, tipo 2A, tipo 2B? Mesma coisa vale para cá, para o sorriso. Então, como a gente deu aula de aumento de coroa clínica, a gente falou que tinha alguns pacientes que a gente ia fazer só gengivectomia, outros pacientes que a gente fazia a gengivectomia e fazia a osteotomia, e outros pacientes que a gente ia fazer a osteotomia sem fazer gengivectomia porque não tinha faixa de gengiva inserida. Então, basicamente, as mesmas coisas acontecem aqui para o sorriso gengival. Só que, imagine o seguinte, pacientes que têm pouca gengiva inserida, em geral, têm um periodonto mais fino. Esses pacientes, muito raramente, mas muito raramente, vão ter a gengiva cobrindo o esmalte. Como ela é mais fina, ela tem uma tendência muito maior à retração. Então, 99,9% dos casos, a gente vai tratar com gengivectomia, e desses 99, 95% a gente vai fazer osteotomia.
Quando o paciente tem aquele excesso de gengiva por hiperplasia gengival, aí sim a gente não faz a osteotomia, a gente faz simplesmente o bisel. Quando eu mostrar os casos clinicamente, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Primeiro passo da cirurgia periodontal é fazer anestesia. Como a gente vai estar trabalhando nesse segmento anterior, eu gosto muito de fazer a técnica infraorbitária. Por quê? Com duas entradas de agulha, eu já vou ter bloqueado toda a porção vestibular desse paciente da região dos incisivos. Segundo passo que a gente vai fazer é a avaliação desse elemento dentário com relação à incisão. Como assim? Eu vou ter que avaliar esse elemento dentário em relação ao comprimento dele. Aqui até um caso de uma amiguinha de vocês aí da São José. Aí você avalia a largura desse paciente. Eu percebo que ele tem entre 8 e 9 milímetros. Aqui seria 8 milímetros, mas está faltando um pouquinho. Então, eu vou ter entre 8 e 9 milímetros. Então, eu trabalharia entre 11 e 12 milímetros de altura. Vocês conseguem perceber que a gengiva está cobrindo esse dente? Que esse dente não tem o formato ideal, ele tem um formato mais aquadradado? Então, como isso se torna muito evidente, é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou avaliar, avalio exatamente onde eu espero estar a JCE. Se eu conseguir, sondo esse paciente para confirmar se a JCE está ali onde eu espero. Faço as marcações, tá vendo? Marquei aqui, ó. Mais uma vez, avaliei largura, faço a marcação lá na gengiva, com a própria sonda, faço uma bolinha mesmo. E aí eu faço a incisão. Fiz a incisão, eu vou fazer um colarinho. E o que eu tenho que prestar atenção? Quando eu estiver pensando que eu vou fazer osteotomia do paciente, eu vou fazer a técnica do bisel interno. Vocês lembram da técnica do bisel interno que a gente viu lá na aula de ACC? Então, eu vou fazer o bisel interno, porque eu vou chegar nesse osso, eu vou tirar essa gengiva, mas eu vou ter acesso a esse osso. Quando eu não tiver que fazer a osteotomia, eu já vou fazer o bisel inclinado diferente, fazendo a técnica do bisel externo. E aí eu vou fazer o contrário, ele vai estar inclinado para justamente eu criar uma gengiva já com um formatinho de gengiva, porque eu não vou chegar no osso. Na verdade, é um excesso de gengiva sem que tenha acompanhamento do tecido ósseo. Beleza? Então, lá, quando eu fizer a incisão, quais são as coisas que eu preciso prestar atenção? Primeira coisa, prestar atenção no contorno dessa gengiva. Está vendo que aqui nesse caso o contorno está em formato de parábola. Então ele não está no contorno ideal. Quando eu faço a minha cirurgia, eu vou justamente fazer esse contorno hiperbólico e aí eu vou encontrar uma coisa chamada zênite gengival. Nada mais é do que o ponto mais alto da minha incisão. E aí esse zênite aqui, ele vai dar esse caráter hiperbólico para a incisão e vai dar o contorno gengival adequado. Quando eu fizer isso, eu vou ter esse formato de dente um pouquinho mais ovalado, um pouquinho mais triangular, menos quadrado. E aí eu vou ter um sorriso muito mais harmônico, muito mais bonito. Beleza? E vou ter tirado esse excesso de gengiva. Então, beleza. Marquei os meus zênites gengivais. Quando eu acho o zênite do incisivo central, pelaquela técnica que eu mostrei antes da medida, eu já achei o do canino. Por quê? O canino e o incisivo, eles vão estar sempre na mesma altura. Então, uma vez que eu marquei aqui, ó, uma vez que eu marquei aqui o incisivo, eu já vou usar essa mesma marcação como referência para o canino. E o lateral, a gente vai trabalhar sempre, ou sempre que possível, pelo menos 1 milímetro abaixo dessa linha que liga o incisivo central e o canino. E aí, como eu vou trabalhar com esse 1 milímetro abaixo, eu vou ter aqui, ó, o zênite posicionado aqui, ó, mesma coisa, faço a incisão, vou achar esse do incisivo central, e aí depois, quando eu tiver que fazer, ó, essa incisão no canino, eu vou usar a base, a altura que eu usei aqui no incisivo central, beleza? O lateral vai estar um pouquinho abaixo, ou pelo menos na mesma altura, nunca muito acima. Fiz a incisão, solto, destaco com algum outro instrumento esse colarinho, faço uma intrasucular para poder soltar, e aí venho com a cureta periodontal e faço a remoção do colarinho. Percebam que eu primeiro fiz a incisão, depois fiz a incisão intrasucular, destaquei isso com o material. Ela não pode ser feita, essa remoção do colarinho, de uma maneira abrupta. Esse colarinho tem que sair suavemente do paciente. E aí depois ainda tenho uma tesourinha chamada Castroviejo, que ela tem já um formato que ajuda a gente a fazer a correção. Às vezes, se uma incisão ficou mais torta, alguma coisa, essa tesourinha ajuda a gente a corrigir a nossa incisão. E aí, ó, olha a diferença entre um dente que estava com a erupção passiva alterada e um dente que a gente já fez a gengivectomia desse paciente. Olha como é extremamente diferente. É muito, 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 muito mais bonito. Então, perceba que a gente aqui conseguiu o zênite. Como é que o zênite aqui vai estar alterado? Como é que o zênite aqui, esse arco está parabolar, esse dente está quadrado e o zênite está bem no meio.
Aí, quando a gente faz a cirurgia, a gente joga o zenit um pouquinho para distal, esse arco, em vez de ter uma parábola, ele vai virar uma hipérbole, e esse dente vai estar um pouquinho mais triangular, beleza? Feito isso, a gente vai ter a remoção do incisivo. A gente, ao invés de fazer esse jeito mais analógico, existe um jeito legal de se fazer, que é usar as moldeirinhas de guias, que aí você pode fazer ou por enceramento, ou aqui no caso, foi uma moldeira feita para um paciente via digital, e aí essa moldeira é um guia para você fazer da altura da sua incisão. Você usa essa moldeira para fazer a guia da incisão. Eu particularmente não gosto, porque não adapta tão bem assim, não é uma coisa tão tranquila de fazer, não acho que seja tão interessante esse tipo de moldeira, e acho que um periodontista que não consegue fazer nem incisão na gengiva de maneira correta, que precisa de guia para fazer isso, ele não deveria estar fazendo esse tipo de cirurgia. Desculpem a franqueza. Mas tá aí, vocês vão ver vários professores, tem uma época que ficou muito na moda isso, é uma coisa que ajuda bastante, mas atrapalha também na hora da cirurgia. E é caro, são uns R$400 por paciente para fazer essa moldeira hoje em dia, beleza? E aí, lembra como eu tinha falado? Ó, fiz a incisão nos incisivos, fiz a incisão nos caninos, estão na mesma altura, ó, consegue perceber que eles estão na mesma altura? E aí eu vou botar o lateral um pouquinho abaixo. Percebam, o lateral sempre vai estar ou um pouquinho abaixo ou na mesma altura. O lateral nunca pode estar numa altura maior do que o incisivo e do que o canino, beleza? Então a gente sempre vai trabalhar com um lateral ou 1 milímetro abaixo ou na mesma altura, de acordo com o gosto do paciente ou com o que você acha na hora que é a melhor solução estética para esse paciente. Nunca a gente vai trabalhar com lateral mais alto que o incisivo central e que o canino. Feito a remoção do colarinho, o próximo passo que a gente vai fazer é rebater esse tecido. Então, eu vou fazer o rebatimento do retalho, eu vou pegar aquelas intraoculars que eu tinha, eu vou fazer ela descolando as papilas, uma vez que eu soltei essas papilas com um instrumento agudo, com um bisturi, a partir daí eu já pego um instrumento rombo, como se fosse um Mote, que aí a gente, no caso, é um free, que é muito parecido com um Mote, mas qualquer instrumento rombo que eu tenha para fazer o rebatimento desse tecido. E aí uma coisa que eu gosto é não rebater além da linha mucogengival. Não sei se vocês lembram da linha mucogengival, é onde separa a gengiva da mucosa que a gente tem ali em cima. Por quê? Quando eu faço esse rebatimento sem passar da linha mucogengival, eu consigo controlar a posição do meu retalho. Se eu fizer esse rebatimento até o fundo do vestíbulo, esse retalho vai ficar solto. E como esse retalho vai ficar solto, vai acabar que esse retalho, na hora de suturar, ele pode tracionar. Ou seja, eu faço o colarinho, exponho o dente, e aí quando eu suturo, essa sutura acaba tracionando esse retalho e ele cobre de novo o dente no final da cirurgia. Então, eu sempre estou atento para não passar dessa área, que é a linha mucogengival. Beleza? Existem outros tipos de rebatimento, existe um rebatimento que a gente não solta a papila, a gente não rebate, a gente só faz o acesso até a crista óssea, e uma vez que faz esse acesso, a gente não solta a papila, e aí a gente vai fazer a osteotomia, a retirada desse osso, sem rebater o retalho. A gente chama essa técnica de flapless. E aí a gente vai fazer com instrumentos manuais, com ultrassom, às vezes até mesmo com a broca rotatória, mas aí é uma técnica muito mais avançada que só quem vai fazer isso, quem já tem treinamento disso em periodontia, tá? Nem todos os periodontistas fazem, nem todos os periodontistas gostam de fazer com medo da broca ou do instrumento pegar na raiz do dente, desgastar uma raiz do dente, porque é difícil você fazer isso. E mesmo eu já fiz bastante esse tipo de técnica, hoje em dia eu sou muito mais reservado em relação, nunca tive nenhum problema. O pós-operatório é muito bom, mas hoje em dia tenho um pouquinho mais de medo de fazer essa técnica. Geralmente eu faço a técnica que a gente mostrou aqui, a técnica convencional. Beleza? Gente, alguma dúvida? Pode mandar via áudio aqui. Tá tudo fluindo bem, tudo ótimo. Não, Estela, acabei de ver uma dúvida da Estela aqui, dá para fazer o bisel interno com laser. Não, tanto o laser quanto o bisturi elétrico, a gente geralmente vai fazer só o bisel externo com eles. O bisel interno a gente só consegue com a lâmina de bisturi. Beleza, Estela?
Vamos lá, vamos continuar. Aí as técnicas, fiz o rebatimento, e aí a partir do rebatimento eu vou fazer a osteotomia. Lembra que eu tinha falado da técnica do flapless? Então, aqui, ó, é isso aqui. Você entra com a broca entre a gengiva e o dente. É muito difícil de fazer, não é uma coisa muito tranquila. Geralmente o que a gente faz é um rebatimento controlado para ter acesso à crista óssea e fazer a osteotomia. Só que, por vezes, a gente tem casos como esse aqui do meio, que tem um patacão de osso, são toros. Então, deixou de ser simplesmente uma cirurgia de sorriso, ela se transforma em uma cirurgia de sorriso junto com toros, e aí a gente tem que rebater até a gente ter acesso legal a essa crista óssea. O que vocês têm que perceber é que o tamanho do rebatimento vai ser equivalente ao quanto eu preciso fazer de osteotomia. Então, eu preciso pouquíssima coisa. Eu posso fazer um rebatimento que a gente chama de blim-blim, que é um rebatimento mais leve. Quando a gente precisa fazer uma osteotomia muito grande, aí a gente precisa fazer um rebatimento mais pesado, mais hardcore. Beleza, galera? Com relação aí ao rebatimento, como é que a gente faz a osteotomia? Geralmente eu não rebato além da linha mucogengival, como eu falei, venho com o instrumento, separo, faço a osteotomia. O que está não é errado, mas o que está faltando nessa osteotomia aqui dessa foto? Que a gente é só para foto, não estava fazendo a osteotomia de fato. Faltou irrigação. A gente sempre faz qualquer tipo de osteotomia com irrigação. Então, normalmente a gente vai fazer com irrigação de soro, né? Um auxiliar vai estar fazendo o soro para fazer essa irrigação, mas muitas vezes a gente vai fazer essa irrigação com a própria caneta, dependendo do local que a gente trabalha, beleza? E aí, as outras maneiras de fazer osteotomia, sem rebater o tecido, e com instrumento manual também sem rebater o tecido. A gente tem um cinzelzinho que ele vai quebrar essa crista óssea, e a gente pode fazer isso mesmo que a gente não faça o rebatimento total do tecido. Lembrando sempre da aula de aumento de coroa clínica, que o espaço biológico tem essa medida aí de 2,0,4 milímetros e que eu ainda vou ter pelo menos mais 69 milímetros de profundidade de suco. Então, quando eu faço esse sorriso gengival, eu vou sempre planejar que a crista óssea, ao final do sorriso, esteja a 3 milímetros da margem gengival. Diferente do aumento de coroa clínica, onde a gente se preocupava basicamente com o término do preparo, aqui quem vai determinar a gente quanto a gente vai tirar de osso é a margem gengival. Ou seja, eu fiz a incisão aqui, ó, depois que eu fiz essa incisão, aí eu vou e meço o quanto tenho dessa nova margem até a crista óssea. E aí, se eu perceber que já tenho 3 milímetros, beleza, às vezes eu paro a cirurgia aí. Se eu perceber que não tenho 3 milímetros, só tenho 1 milímetro aqui, aí eu vou fazer a osteotomia. Beleza? E aí a gente vai pensar. Só que, assim como eu falei com vocês na aula de aumento de coroa clínica, isso aqui é uma média. Então, como isso aqui é uma média, eu vou ter pacientes que vão ter diferentes perfis de gengiva. Vou ter pacientes com gengivas mais espessas e pacientes com gengivas mais finas. Quando eu tenho paciente com gengivas mais finas, eu vou tirar um pouquinho menos, eu vou ter medo de retração. Então, eu vou pegar da margem gengival a crista óssea e tirar 2 milímetros. Quando eu tenho um paciente que tem uma gengiva muito espessa, eu posso tirar até 4 milímetros desse paciente da margem gengival até a crista óssea dele. E aí esquece, aqui é só ilustrativo, esquece o término do preparo. A gente está tendo como referência aqui a margem gengival. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar da osteotomia é que a gente é dado também na aula de aumento de coroa clínica que a distância entre o ponto de contato e a crista óssea interproximal nos dentes anteriores tem que estar sempre em 5 milímetros. Então, quando eu vou ter casos de sorriso, eu vou evitar tirar esse osso proximal, a não ser que seja muito necessário, porque se eu tirar esse osso e essa altura se tornar maior do que 5 milímetros, eu posso ter risco de ter perda de papila pós-cirúrgica, ou seja, essa papila aqui vai ter esse espaço negro, onde eu tenho falta desse tecido na hora do pós-cirúrgico, beleza? Então, aí a gente vai fazer, aí quero que vocês percebam aí, tanto via intrasucular quanto quando a gente rebate, a ideia é que a margem gengival vai estar na JCE e que a distância entre a JCE e a crista óssea seja de 3 milímetros. Beleza? O último passo da nossa cirurgia é a sutura. Para sorriso gengival, o tipo de sutura que eu gosto é justamente a que a gente chama de colchoeiro invertido. Se vocês lembrarem da aula de vocês de aumento de coroa clínica, a gente falava da cirurgia de colchoeiro no aumento de coroa clínica porque ele baixava bastante a gengiva. Aqui a gente não precisa baixar a gengiva, a gente quer o controle, eu quero que a papila fique no lugar. Então, se eu rebater a papila, ao invés de fazer o colchoeiro normal, vou fazer um colchoeiro invertido. E o que é esse colchoeiro invertido? Se vocês olharem aqui, ó,
no primeiro passo, ele vai vir pelo palato, vai passar pela palatina, vai fazer uma alcinha aqui, ó, na vestibular, vai sair de novo na palatina e vai fazer minha sutura. Então, esse ponto, ele vai ser todo lá na região posterior e vai ser todo vai deixar uma alcinha só na região vestibular, e ele vai ser todo no sentido de manter essa papila no lugar. Posso terminar minha cirurgia com sutura simples? Posso. A única coisa que eu gosto bastante é de fazer suspensório. O que é isso? Suspensório a gente faz envolvendo o dente, que nem essa foto aqui do canto. A gente não pega a parte posterior do dente, a gente só faz suspensório. Por quê? Porque eu não quero anestesiar o palato desse paciente. Mas aí também são considerações cirúrgicas muito grandes, que eu não preciso perder tempo com isso com vocês. Quero que vocês entendam o que é o sorriso gengival e que tem que fazer uma sutura bem feita no final. Beleza? E aí a gente vai usar os fios 5.0 de nylon, e aí pode usar também o Vicryl, que é um fio reabsorvível, que ele é mais bonitinho, e aí, só que ele é bem caro, e aí por causa disso, às vezes a gente fica a gente acaba usando o nylon mesmo. E é assim que termina geralmente as nossas suturas, ó, só com essa alçazinha na vestibular, tá vendo? Só essas alcinhas na vestibular, que é uma sutura que eu dei dupla, eu fui e voltei nessa sutura aqui, porque era o paciente do TOV. E aí, na palatina dos dentes, eu vou correr sem pegar a palatina dos dentes. Beleza? Nos casos clínicos, eu vou ter um caso que eu vou mostrar melhor essa sutura, vocês vão ver como é que ele passa por trás da palatina sem envolver aquilo ali. Beleza? Que horas são, gente? Deixa eu ver aqui. Nove e 5, Vitor. 9h05. Vocês querem dar um intervalo para a gente começar os casos clínicos depois, porque para dar uma relaxada? Vocês acham que vale a pena? Eu acho que é válido sim, ô Vitor. Para o Beleza. pessoal acordar, consolidar os conceitos, acordar. Beleza. Tá, mas pode interromper no microfone aqui, galera. Tem alguém com alguma dúvida ou achando que algo foi muito rápido? Quer voltar em alguma dúvida? Sem ser o Optimus Prime aí. E aí, todo mundo querendo intervalo? Estela, você tem uma dúvida aqui, né? De quando invade espaço biológico, necessariamente vai fazer osteotomia. Exatamente. Essa é a grande questão. Você tem que ter esses 3 milímetros de espaço biológico entre a margem da gengiva e a crista óssea. Então, se eu não tiver essa distância de 3 milímetros, é exatamente isso que vai acontecer. Vai ter que fazer osteotomia. Beleza? Tirou sua dúvida, Estela? Show? Então a gente vai fazer um intervalinho agora, são 9h05, né? Vamos voltar aqui por volta de 9h05 mais 15, 9h20. Todo mundo de acordo com o intervalo? Show de bola. Então, 9h20 a gente volta aqui, tá bom? Um abraço.
Olá, olá. Todo mundo aí? 9h20 já. Minha tela está aparecendo legal aí? Ok. Vou dar prosseguimento à aula aí, então. A gente já viu aqui todo o passo a passo. A gente primeiro viu, só recapitulando, a gente viu que o sorriso gengival, o que é, definição. A gente viu a prevalência, viu quais são os fatores etiológicos, viu a importância de descobrir quais são os fatores etiológicos para fazer o correto diagnóstico e fazer o tratamento de acordo com esse diagnóstico, de acordo com a etiologia. E aí, uma vez que a gente passou pelo sorriso gengival como um todo, a gente focou no sorriso gengival tratamento periodontal, ou seja, cirurgias para correção de sorriso gengival. E aí a gente foi no passo a passo. Primeiro a incisão, que geralmente a gente faz bezel interno, mas pode fazer bezel externo se não for fazer osteotomia. Aí falamos da osteotomia, 3 a 4 milímetros da margem gengival até a crista óssea, vai depender da espessura dessa gengiva, se essa gengiva é fina, se ela é uma gengiva mais grossa. E aí a gente terminou aqui na sutura. Vocês viram aqui que a gente faz um tipo de sutura um pouco diferente. Não é minha função aqui exigir de vocês que aprendam esse tipo de sutura agora, isso é com o tempo. Eu quero que vocês vejam o que a gente faz aí para fazer sorriso, beleza? Então agora a gente vai ter uma série de casos clínicos. Vocês vão ver aí nesses casos clínicos, já algumas das pacientes são amigas de vocês aí da faculdade, né? Alguns outros não, mas são casos bem interessantes. Eu não fiz no consultório essas cirurgias, elas foram lá, fizeram lá, para a gente, eu apresentei essa aula que eu estou apresentando para vocês num congresso do CIORG, e aí a gente foi mostrar esses casinhos lá no congresso, foram as amiguinhas de vocês aí, vocês vão reconhecer pela foto, tá? Então, essa daqui, eu ainda não era nem professor da São José, eu estava dando aula na UERJ, no curso de estética de lá, e aí ela procurou o Rudá na época, e o Rudá me indicou lá no curso da UERJ para a gente fazer essa cirurgia. Você percebe que a paciente tem um lábio normal, ela tem um componente muscular também normal, tem o componente esquelético todo normal. Toda a questão do sorriso dela se dá pela essa alteração. Se vocês perceberem o formato do dente está alterado, está muito mais quadrado, está muito mais o dente diminuído, quase você não vê o lateral, tá vendo? E aí essas questões aí se apresentavam para a gente, era um caso clássico para fazer uma cirurgia, uma gengivoplastia para correção de sorriso gengival. E aí a gente vendo o caso mais de perto, com a lentezinha macro, um afastador, tudo isso aí para a gente poder avaliar a paciente. E aí a gente percebeu que realmente precisava fazer a cirurgia, era esse o caminho que tinha que ser tomado. E aí começam as medidas. A gente até tem as fotos das medidas, eu mostrei lá em cima. A gente percebe que daqui, essa medida do incisivo central, daqui até a borda vai ser de mais ou menos 8 para 9 milímetros. Vai fazer a incisão, colarinho, percebam, a gente já viu esse caso lá em cima, então percebam que de uma área parabolar se transformou numa área hiperbólica com o zênite mais para distal. E aí a gente já fez a primeira incisão aqui em bisel interno. Depois de fazer todas as incisões e remoção de todos os colarinhos, essa é a situação que eu tenho da paciente. É nessa hora que eu vou avaliar. Vitor, eu tenho que fazer a osteotomia? Aí a gente vai avaliar como? Eu vou pegar a sonda e vou introduzir aqui entre a gengiva e a JCE. Se eu conseguir uma sondagem de 3 milímetros, acabou, a cirurgia está terminada.
Se eu não conseguir, se quando eu fizer esse bizel interno eu precisar fazer, o osso já está muito próximo à margem gengival, aí a gente vai ter que fazer a osteotomia. Nesse caso aqui foi feita a osteotomia e aí terminou a cirurgia com esse tipo de sutura, que eu já tinha mostrado para vocês, o caso como era, como ficou, olha a diferença, é muito legal esse caso, olha os dentes dela como é que são bem diferentões, né? E aí, como ficou, como era, olha como a cirurgia muda o sorriso de um paciente. É completamente mais harmônico, mais estético. E aí, esse resultado aí, para vocês terem noção, muita gente acha que mas isso é temporário. Essa cirurgia não é temporária. Essa paciente já tem mais de 2 anos que eu operei. E está com o mesmo resultado depois de 2 anos aí. E aí percebam, né, todas as alterações estéticas que a gente falou, né, de margem gengival, de formato da margem, de formato hiperbólico, do canino e do central mais na mesma altura, como é que o lateral fica um pouquinho mais abaixo, como é que a gente contorna isso de uma maneira mais legal, como é que a gente para de mostrar essa faixa de gengiva. Então, essa cirurgia clássica para sorriso gengival. E aí vocês percebam como é que um rosto sai de uma aparência extremamente infantil para uma aparência extremamente mais adulta, né? Porque os dentes pequenos são relacionados à criança, porque ela ainda está na fase de erupção dentária. Então, como era como ficou. Aí vocês estão lembrando aí, ó, o colega de vocês da faculdade, acho que agora já até se formou. Beleza? Segundo caso clínico. Também amiga de vocês da faculdade. Percebam que ela, além do sorriso gengival, tinha um incisivo muito assimétrico em relação ao outro. Tem uma questão de assimetria também. E aí, percebe que está um pouquinho estourada essa foto, me desculpa, ficou um pouquinho forte demais o flash. Percebe que a gente vai ter uma certa dificuldade porque os dentes não estão num alinhamento tão perfeito. E aí a gente vai ter que adaptar as nossas incisões a esse alinhamento do dente que não está 100%. Então, a gente está aqui com o caso, todo ele fotografado, faça as medições, aquela medição é muito importante. Ó, faz a continha comigo. Ó. Essa área, vocês conseguem ver meu cursor de seta? Responde alguém no microfone, por favor. Vocês estão conseguindo ver meu cursor de seta? Alô? Sim. Beleza. Tá, então tá. Então vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aqui seria 10, tá vendo? Aqui seria 10. Então, 1, 2, 3. Aqui na base 4, 5, 6, 7, 8. Aqui seria 9. Então tá entre o 8 e o 9. Mesma coisa, a maioria vai estar entre o 8 e 9, tá vendo? Aqui, ó, entre a base aqui 8, aqui 9. Então, se está entre 8 e 9, a gente vai encontrar lá a altura na proporção de 75% entre o 11 e o 12 milímetros. Eu sempre marco com 11, não com 12. Por quê? Canja e prudência sempre fazem bem. Então, imagina se eu vou e marco e exponho a raiz dessa paciente. Então, a primeira incisão a gente sempre vai fazer 1 milímetrozinho aquém, não faz mal a ninguém. Marca aqui, ó. É um ganho aparentemente pequeno, né? Só 2 milímetros, se você pensar. Ó. 1, 2. Faz a incisão. Aqui está parecendo que é bisel externo, mas não, foi bisel interno. Acho que eu não sei porque nessa foto desviou um pouco a angulação. Parece que foi feito um bisel interno, foi feito colarinho. Ali, ó. Agora dá para ver melhor que está sendo bisel interno, tá vendo? Aí foi feito, ó, todo um lado como o outro. Percebam que essa paciente tem uma alteração de inclinação, esse incisivo central é inclinado. Se vocês perceberem, esse incisivo central aqui está inclinado. Então, eu tive uma dificuldade de encontrar o zênite dela muito para distal. Ele ficou muito próximo aqui à linha média dela. Você vê que a gente fala as coisas, mas na hora sofre. Mas, depois de fazer os retoques, foi esse o resultado que a gente conseguiu, bem satisfatórios, bem tranquilos. E aí, nela eu fiz uma técnica diferente, eu não rebati totalmente, eu entrei com a broca entre a gengiva e o osso, porque tinha muito pouquinho osso para remover.
Como tinha menos de 1 milímetro de osso para remover, já estava praticamente no lugar, a gente só faz essa osteotomia mesmo para garantir que não vai ter uma volta. Porque se a gente não fizer a osteotomia e o espaço biológico não tiver invadido, o que vai acontecer? Essa gengiva vai voltar, vai recidivar, e aí a gente vai perder a cirurgia. Então a gente faz essa osteotomia, beleza? Aí percebam que após a osteotomia, sem rebater a papila, tá? Fez entre a gengiva e o osso. Ó, perceba que eu tenho 3 milímetros da margem gengival para a crista óssea, tá vendo? Ó, aqui, ó, 5, 4, 3. Consegui meus 3 milímetros, beleza. Terminei a cirurgia, não precisei nem suturar a paciente. O paciente veio, isso aqui é o pós-operatório de mais ou menos 3 semanas, se eu não me engano. Resultado bem interessante. Você vê que mesmo com a alteração, a gente conseguiu encontrar o zênite dessa paciente. Aqui ainda está, óbvio, com o processo de cicatrização acontecendo, ainda tinha esse biquinho aqui, ó, nesse lateral, ainda para melhorar, né? Mas você vê que está tudo ainda com uma área vermelha de inflamação, mas papila nova formada. E o resultado final desse caso, como era, como ficou. Show, né? Ficou bem bonito. Eu gosto dessa foto porque, ó, quem estudou anatomia, ó, o aspecto de casca de laranja de gengiva saudável, tá vendo? É assim que a gente vê. E aí, como terminou a cirurgia no pós-operatório dela aí com menos de 3 semanas. Perceba que tem umas manchas brancas, ó, nas áreas que estavam abaixo da gengiva, porque tinha biofilme quando era pequena e aí fez uma mancha branca, mas que com o tempo passou. Como era, como ficou a paciente. Também colega de vocês da faculdade. Olha que interessante, olha a diferença. Primeiro a gente quase zero o sorriso gengival, tá vendo? Praticamente zero. Ela teria que ter uma questão de botox também, porque ela tem um lábio muito forte puxando. O lábio dela é do tamanho normal, mas quando ela sorri tem um lábio muito forte puxando. Um botox, se quisesse zerar, mas mesmo sem zerar o sorriso, só de você recolocar esse dente no formato ideal dele, a gente consegue essa harmonia, o sorrir muito maior. Olha aí como é que ficou o pós-operatório. Muito interessante, né, gente? Muito legal. Show. Beleza. Esse caso é um dos casos mais interessantes que eu já fiz, porque além do sorriso, a gente tinha um tórax para fazer. Vocês sabem o que é tórax? Alguém não sabe o que é tórax? Se alguém não souber, fala aqui no áudio, tá? A gente tinha, ó, ela também era aí da faculdade, então tinha toda essa questão de tórax aqui, ó, esse excesso ósseo na região de maxila, tá vendo? Ó, gigante de um lado, gigante do outro. Além disso, o sorriso gengival para corrigir. E aí a cirurgia que eu já tinha feito umas cirurgias antes, com fotografia. Foi uma cirurgia bem pesada, porque foi demorada, porque o instrumental já não era o meu instrumental número 1. Olha, foi muito estressante, mas a gente conseguiu um resultado bem legal. Lembra que eu falei para vocês do rebatimento ósseo, que eu acho que é a grande diferença desse caso para o outro. O rebatimento ósseo, nesse caso, não pode ser até a linha mucogengival, tem que ser para cima. Eu tenho que puxar da linha mucogengival porque eu preciso ter acesso a toda essa questão óssea dela. Aqui, mais importante que a osteotomia é fazer a osteoplastia de todo esse platô aqui. Olha como é que terminou a cirurgia. Claro que não está perfeito todo o contorno, mas como o contorno ósseo está perfeito, a gente tem esse resultado em também 2, 3 semanas, agora eu não lembro exatamente. Olha a diferença. Percebam que aqui, ó, o tórax se foi de um lado, o tórax se foi do outro, e o sorriso ficou extremamente mais harmônico, com muito menos gengiva aparente, muito mais adulto. E aí, só que é uma marquinha, essa foto eu tirei porque a marca da sutura ficou muito forte aqui. Aí a gente tirou para acompanhar, mas já zerou já. Olha aqui como é que ficou zerado, tudo bonitinho, foto um pouquinho estourada, mas como é que é? O pós-operatório ficou bem interessante. E aí, olha como é que ficou o resultado final da paciente, como era, como ficou. Olha a diferença que é no sorriso de uma paciente quando a gente faz uma correção de sorriso gengival.
bem mais legal, né? O sorriso fica bem mais legal. Parece aqui que é montagem, né? Não parece que é montagem de computador desse lado? Mas não é não. É ela mesmo, que a foto é de celular aqui. Show de bola. Aqui outro caso bem interessante, acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Aí a gente fez um sorriso gengival com bisel externo. Aqui já não usa mais o bisel interno, a gente vai fazer só a gengivectomia. E aí, eu acho que eu já mostrei isso da outra vez para vocês. E aí faz o bisel externo, e além do bisel externo, a gente fez a remoção dessa porção mais epitelial do paciente com a questão da melanina. E aí, para quem for flamenguista, ó, ficou aqui, ó, metade melanina, metade gengiva. E como terminou a cirurgia, essa sutura que tem aqui é só uma questão de freio. Esse paciente ia vir para fechar esses diastemas, a gente com faceta ia ser difícil, que ele não tinha condição para fazer a faceta disso tudo. Esse caso foi feito na especialização do Exército. Eu, na verdade, orientei esse caso. Eu era o instrutor do curso, eu fiz junto com o aluno, mas quem operou a maior parte fui eu. E aí a gente teve esse pós-operatório em uma semana. Olha como é que é diferente, né? Conseguiu ali tirar a melanina, era uma queixa do paciente, o paciente reclamava disso, e a gente conseguiu corrigir o sorriso gengival dele em parte, não totalmente, porque justamente a gente não fez a retirada de osso. E aí, como a queixa principal era, ele veio, na verdade, não foi para fazer o sorriso, ele veio para fazer essa questão da melanina, a gente acabou optando por nem mexer mais, porque ele não quis, ele não queria marcar outra cirurgia, estava satisfeito. Outra cirurgia com bisel externo, para vocês verem que não é só casos maravilhosos, às vezes casos simples. O paciente está com o aparelho, uma hiperplasia ali por causa do aparelho, você vê que ó, a posição do bisel externo, fazendo o colarinho, retirando papila, retirando tudo, faz a plastia da gengiva, como a gente não vai ter a questão óssea, a gente pega a gengiva e faz uma plastia, né? Pega a própria bisturi, existem outros instrumentais para isso, mas às vezes com o próprio bisturi a gente faz esse desgaste para a papila ficar mais afilada, mais fininha. E aí a gente vai ter esse resultado final. Outro caso que não é sorriso, mas a cirurgia em dente anterior, também já mostrei para vocês, de correção de simetria, o caso feito daquela técnica de flapless que a gente falou lá, como era, como ficou, logo no pós-operatório. Muito interessante ver que a gente conseguiu. Era um caso que tinha um sorriso parcial, né? Só aquele dente ficava como um sorriso gengival, acabou que eu não tenho essa foto. E aí a gente corrigiu isso aí, como é que ficou tranquilo. Só para voltar esse caso, eu não sei se eu já contei ele todos para vocês. Pessoal do Exército, se você olhar aqui, ó, tá vendo um pedacinho de silicone aqui? Tá vendo aqui, ó, um pedacinho de silicone de adição. O cara moldou e estava mandando para o laboratório. Quando ele estava mandando para o laboratório, isso aqui é um provisório, isso aqui moldado, ele chega para a gente e fala assim, Vitinho, o paciente está reclamando que está esquisito. O que eu faço? Ele queria recobrir esse dente para remoldar. Eu falei assim, não, cara, olha só, percebe aqui, ó, essa gengiva aqui está cobrindo, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir os dentes do lado para você ter espaço para manter a coroa, pode manter a moldagem, fica tranquilo. Aí a gente moldou, provisório ali, logo no pós-operatório. Uma semana depois, a gente já conseguiu tirar aquele semi-sorriso gengival, né? Era só a metade do sorriso gengival. Gente, eu vou pegar mais uns casinhos aqui. Esperem um pouquinho aí. Vou abrir outra aula para a gente pegar mais uns casinhos para a gente continuar conversando aqui. Espera aí.
Peraí. Vou parar de compartilhar um segundo que eu vou compartilhar outra tela, tá? Galera, apareceu aí a outra tela? Uma tela preta? Me manda aqui pelo microfone, por favor. Sim, apareceu. Show. Olha lá, olha aqui, ó. Eu acho que essa foto mostra bem qual que é a diferença do bisel externo, quando a gente vai fazer só a hiperplasia, a gente não vai ter acesso ao osso, e aqui quando a gente vai fazer o bisel interno, tá vendo? Com a incisão, você já chega na crista óssea para ter acesso. E aí a gente vai justamente mostrar isso. Quando o tipo é 1A, só fazer gengivectomia, ou seja, só cortar. Se você for pela técnica de Hobsec, não é isso, não é viagem, é 1884, era a técnica que se usava antigamente. Simplesmente passava reto. A técnica de 51 do Goldman, pegava uma sonda, fazia aquelas marcações, não pela medida do dente, mas pela sondagem da bolsa, e fazia a gengivectomia. Aí, ó, desse jeito aí, ó, tá vendo? Tem uma pinça especial para fazer isso também, pisel externo, retirada de gengiva, é assim que se fazia a gengivectomia. E aí, no tipo 1B, que é o sorriso gengival normal, mesma coisa, ó, perceba que tem bastante mucosa queratinizada, perceba que tem uma boa sondagem óssea, então a gente vai fazer bisel interno. E aí, ó, mais um caso, ó. Esse é um caso mais antigão, vê que ainda era câmera analógica. Bisel interno, retirada desse tecido. E aqui mais um outro, aqui só mostrando o bisel interno, mesma coisa. Desculpa, deixa eu botar os casos logo. Pronto, casos clínicos. Ó, paciente dentista, ela já tinha feito a gengivectomia, mas tinha medo de tirar osso, que era dentista, não queria tirar osso. Aí foi lá, procurou a gente no curso. Você vê que ela já tinha um sorriso quase que no lugar, mas tinha um pouquinho de sorriso gengival. A gente fez a medição, falei para ela, ó, tem que tirar 2 milímetrozinhos para poder ficar perfeito. Aí foi feito, olha como é que faz a diferença do zenith, desse dentinho, como é que estava antes, como é que ficou depois da incisão. Olha que diferença, gente. E aí faz a intracircular, osteotomia, como terminou a cirurgia. Então percebam como é que o sorriso gengival faz muita diferença nesses pacientes. Essa paciente também, ela procurou lá, na época eu era militar, é uma paciente no exército, eu não tenho nem muita foto acompanhando ela. Mesma coisa, os dentinhos pós-orto estavam bem diminuídos, a erupção passiva alterada. Aí a gente vem, faz a cirurgia, as incisões. Aqui ainda era meio, as incisões eram um pouquinho mais, que a lâmina não era a melhor lâmina do mundo, a gente se virava com o que tinha. E aí, eu não sei se vocês perceberam, ó, aqui está um pouquinho grande a incisão. Fui tentar consertar, ó. Fiz a incisão estava meio torta, tá vendo? Aí eu fui tentar consertar, olha como é que ficou grande, quase que com a raiz exposta, mas não expôs tudo. Olha o pós-operatório como é que ficou, sem retração, sem nada. Perceba só que aqui no pré tem uma retração, se você perceber, foi no pós-operatório aqui, só no pré. Mas desse lado eu nem mexi, ó. Nesse lado eu mexi, desse lado eu nem mexi. Já estava com uma retração, a gente resolveu igualar e acabou ficando com 1 milímetro de retração no pré. Mas olha como os outros dentes ficaram exatamente do formato. A única senão dessa cirurgia é esse pontinho aqui, mas está resolvido. Essa aqui a gente já viu. Olha aqui, ó. Como a gente pode fazer sorriso gengival, às vezes de uma maneira um pouquinho mais bruta. Paciente com orto, sem dente aparecendo, a gente expôs um canino, já fez uma correção do sorriso gengival durante o próprio tratamento ortodôntico, tá? Durante o próprio tratamento ortodôntico, percebam que só da gente fazer a cirurgia, ainda sem tracionar o canino, ele já apareceu, e aí depois a orto vem fazendo aqui o tracionamento,
e a partir daí a gente vai fazer, depois a gente faria uma outra cirurgia estética, acabou que eu não acompanhei mais esse caso, não lembro o que aconteceu. Mais uma vez, ó, sorriso durante a ortodontia, na finalização, é um sorriso mais simples, né? Porque a paciente estava reclamando que estava aparecendo muita gengiva dela. Ela tinha que fazer também a questão de ortognático. Ó. Perceba como tem um excesso vertical de maxila gigante, mas já não interessava a ela fazer ortognática, já tinha feito a orto. A gente tentou amenizar, não tinha muito o que crescer. Esse foi o caso, esse aqui a gente já viu, esse aqui a gente já viu. Ah, olha só esse caso, que bonito esse caso. A paciente não tem lateral, e aí ia ter que fazer uma reanatomização desse canino para virar um lateral, só que do jeito que estava, com a gengiva cobrindo o dente desse jeito, não tinha o que fazer, né? E aí a gente fez ali o colarinho, bem tranquilo, fez a desgaste ósseo sem mexer, sem rebater o tecido, pós-operatório imediato, e aí... Esse mais um caso. Deixa eu ver se eu tenho mais uns casos para a gente mostrar aqui. Espera um instantinho. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não tem. Aqui. Aí, galera, mais um casinho aqui para vocês. Ó. Eu acho que esse aqui é um dos mais completinhos. Eu vou passar aqui, peraí. Abriu a tela aí com a medição? Fala aí no microfone para mim, por favor, alguém. A tela preta. Sim. Abriu. Valeu. Olha só, olha como esse caso é bem completinho. Ó. A gente faz a medição, está em 8/9, vamos trabalhar com 11 milímetros para marcar lá, marca o zênite um pouquinho na distal aqui, ó. Vê aqui, ó. O zênite está um pouquinho na distal, tá vendo? 11 milímetros. Tudo se repete, gente. Faz o colarinho, eu comecei aqui no canino, mas na verdade também fiz o incisivo. Fiz o incisivo primeiro, depois o canino. Destaco com todo o cuidado do mundo. Intrasucular, destaco, comecei pelo canino. Marquei o incisivo, mas comecei a cirurgia pelo canino. Fiz o incisivo, mesma coisa, intrasucular. Ó, percebam a lâmina sua morta. E aí esse tecido vai estar bem frouxinho, eu vou destacar ele, venho totalmente leve, muito tranquilo, para poder não arrancar e não desfazer o contorno que eu estou desenhando. Mesma coisa, ó, olha a posição do lateral, 1 milímetro aquém. E olha que esse caso é difícil, esses dentes estão desalinhados, tem um diastema, então a proporção é uma coisa um pouquinho mais enrolada de se conseguir. Mas ó como a gente terminou a incisão, aqui é só a incisão. Só que aí a gente percebeu que tinha que fazer essa osteotomia, então rebate, retalho completamente.
vem com a broquinha e vai tirando o osso nessa região, sem tirar muito da interproximal, só na porção onde a gente fez o colarinho. Rebateu, quando terminou, consegue ver aqui, ó, a osteotomia tem 3 milímetros, da margem da gengiva até a crista óssea aqui, ó. Essa sonda está parando no osso aqui, ó, com 3 milímetros de diferença. Beleza? Terminou, olha a sutura, lembra que eu falei do Vicryl? Olha esse ponto, como é que fica. Muito interessante, né? Você nem vê, o paciente sequer vê a cirurgia. E aquele caso que eu mostrei ali, ó, também, ó, que eu acabei de mostrar, dos 11 milímetros, é o mesmo caso, aqui com outra perspectiva, ó, mesma coisa, foi feita a remoção do osso logo ali pela gengiva, e olha como é que isso é pós-imediato. Como ela é dentista, ela mesmo nunca mais voltou para fazer as outras fotos. Olha esse caso, aquele caso que a gente viu, a intracelular, a osteotomia, como é que foi feita, ou como é que estava. A gente já viu. Olha o pós-operatório de uma semana. Que interessante. Aí fica muito mais tranquilo para a dentística, para a prótese trabalharem se esse canino aí vai se tornar um lateral ou não. Até para botar um aparelho, era impossível botar um aparelho aqui antes. Agora eu sei exatamente onde é o centro do dente, e aí eu consigo colocar o bracket na região correta para ele botar o aparelho, abrir espaço para botar um implante, o que quiser ser feito depois que a gengiva está consertada, fica muito mais fácil de trabalhar. Olha aí o pós-operatório de uma semana. Diferença, né, gente? Aquele caso que vocês viram, também a mesma coisa. O freio, aí a única diferença agora é você vendo o freio que a gente fez para poder tirar aquilo ali. Sutura pós-operatório. Percebam aqui, ó, que apesar de não ter zerado o sorriso, olha como era o overbitezinho dele, olha como ele tinha uma alteração de extrusão de incisivo central. Então eu só tentei, eu não podia, o lateral estava muito mais acima. A gente tentou equilibrar, tá vendo? Se você olhar aqui a incisão, ó, tá todo mundo na mesma altura, ó. A gente botou todo mundo na mesma altura. Mas como a gente ia tirar a gengiva dessa porção mais epitelial, a gente não tinha como fazer a osteotomia, porque a gente ia ter que trabalhar com bisel externo. Então, acabou que a gente não fez a osteotomia e, por conta disso, teve um pouquinho de recidiva, mas, ó, o caso, como é que terminou? Bem interessante. Mais um caso que a gente, olha a diferença. A gente marcou ali a altura que a gente queria. Antigamente, a gente, para mostrar que a gente tinha marcado aqui a do incisivo central, tinha que chegar na mesma altura do canino. A gente usava uma fita para poder achar essa altura. O canino era a nossa referência, o canino estava numa altura boa, a gente queria que o incisivo central ficasse nessa mesma altura. Foi feito o colarinho intracelular, não rebateu papila. Então, olha que interessante, passa aqui, ó, a sonda está solto no intralateral, está solta aqui no incisivo, mas a papila está presa, não vou precisar suturar. Osteotomia, pós-operatório imediato do paciente. Olha que diferença, depois a gente ainda deu uma catucadinha no canino para poder ficar mais bonito ainda. Você pode imediato, o paciente saiu da cirurgia assim, sem sutura, sem nada. A gente já falou umas 20 vezes. Aí agora são outras cirurgias de recobrimento. Aí é outro dia para a gente conversar disso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. De recobrimento. Ah, eu queria mostrar esse caso. Olha esse caso aqui. Eu acho que eu mostrei para vocês na aula de estética, mas eu acho que vale muito a pena mostrar esse caso. Esse é um caso tirado de um livro. Esse caso é a capa de um livro de estética. Olha só que interessante. Erupção passiva alterada diagnosticada, DSD feito, ou seja, esse é o formato ideal do dente para essa paciente. Eles avaliaram que precisava fazer um acréscimo no enceramento para cerâmica, mas que também seria necessária a cirurgia periodontal. Olha como a cirurgia estava planejada. Aí a pergunta da Estela: posso fazer com laser? Primeiro que você já vê que a pessoa não tem muita formação, que você vê que o desenho do colarinho da pessoa é meio esquisito. Qual que é o problema de fazer com laser? O laser não permite fazer bisel interno, só permite bisel externo. A cirurgia feita com laser é como se você simplesmente tirasse a gengiva e não mexesse com o osso.
os dentes preparados, que ela tinha coroas terminadas. Olha como terminou esse caso. O caso, as facetas estão lindas? Estão. O protético mandou bem pra caramba nas facetas e tal. Apesar de achar muito branco para o meu gosto, não estou vendo uma translucidez ideal, mas não está ruim, não posso falar disso. Mas perceba como a cirurgia, os incisivos centrais estão mais baixos que os laterais. Por que a gente mostra isso? Olha como esse lateral aqui fica muito mais alto do que o incisivo central. Olha como o fato de ter feito de qualquer jeito, como é que ficou faltando papila nessa região aqui. Se você olhar ó, no antes, ela tinha papila. Ela nunca faltou essa papila. Só que aí foram fazer a cirurgia de qualquer jeito, cortaram com laser, e aí naquela região ali, o ponto de contato para o dente triangular, o ponto de contato é aqui em cima, o ponto de contato dela está aqui em cima, a distância entre o ponto de contato e o cristal ósseo fica maior do que 5 milímetros, faltou papila nessa distal. Quase mostrando aqui de estética. Então, gente, concluindo aí a nossa aula, precisa de uma integração entre o dente e a gengiva. Quando a gente pensa em estética, qualquer coisa que a gente pensar em estética, a gente precisa dessa integração entre dente e gengiva. E aí a gente vai ter a estética rosa. Beleza? É importante a gente pensar que casos estéticos, a gente precisa... Sorriso gengival é uma parte da odontologia que fala de estética. É uma coisa muito importante a gente entender o diagnóstico disso. Lembrar que alguns pacientes vão ser necessários fazer botox, outros pacientes vai ser necessário fazer ortognática. A maioria dos pacientes a gente vai resolver com cirurgia periodontal, mas tem que saber, imagina você mexer na gengiva do paciente e não ser essa a causa, vai dar problema. Então, a gente precisa desse entendimento na hora de trabalhar um sorriso gengival. E depois que a gente já tem o entendimento de qual que é o fator etiológico e decide por operar periodontalmente esse paciente, a gente precisa lembrar de todos aqueles conceitos que a gente teve na aula passada de coroa clínica. Bisel externo, bisel interno, osteotomia, quantos milímetros eu vou tirar, qual tipo de sutura eu vou fazer, qual tipo de retalho se eu vou rebater, se eu não vou rebater, e também tem que ter os conceitos de estética. Qual que é a proporção dentária? Vocês viram que todas as minhas cirurgias foram baseadas na largura do dente que estava ali para poder achar a altura do dente. E aí, se eu não sei, por exemplo, o que é desgaste compensatório, se eu faço essa cirurgia num dente que está totalmente desgastado na incisal, se eu fizer essa cirurgia do jeito que eu estava fazendo, o que vai acontecer? Eu vou expor raiz, porque na verdade aquele dente já está curtinho. Às vezes a gente expõe de propósito para o paciente fazer um trabalho protético em cima e aí recobrir aquela raiz com cerâmica, ou às vezes a gente faz e não avisa o paciente, e aí você gera um problema para o paciente. Então, todos esses parâmetros, desde os fundamentais sobre sorriso gengival, desde os parâmetros cirúrgicos, são fundamentais para conseguir, repetir, né? Conseguir um resultado interessante com sorriso gengival. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Responde aqui no chat, galera, se alguém ficou com alguma dúvida. Gostaram da aula? É um pouquinho avançado para vocês, mas acho que deu para pegar tudo porque vocês tiveram aula de ACC semana passada. Então, acho que dá para pegar. É um pouquinho... Que legal que sua filha quer fazer. Então, tipo assim, acho que o legal é justamente a partir de agora, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de ter esse tipo de conteúdo tão cedo. Geralmente esse conteúdo não se dá nem em faculdade, né? A gente dá esse conteúdo geralmente numa especialização, mas a gente aproveitando a quarentena, sabendo o potencial de vocês de entender, não se preocupem com esse conteúdo para qualquer avaliação, esse específico de ACC eu não sei, mas talvez é bom estudar, pelo menos eu mandei um materialzinho para vocês estudarem, acho que a Michelle colocou aqui no Teams, se não tiver aqui no Teams tem lá no AVA com certeza,
mas já tem um material para vocês de cirurgia periodontal interessante sobre a CC. Estudem anatomia, tá? Estudem anatomia para poder ter uma noção que também é importante para tudo na vida. Estudem bastante aula de estética, porque essa daí vai cair com certeza na TA1, vai cair em tudo que vocês precisarem na vida. E entendam que a odontologia vai ficando cada vez mais refinada e percebam que para eu fazer o suprassumo da cirurgia periodontal em relação à ACC, né, que é fazer o sorriso gengival, eu preciso dos conceitos mais básicos que a gente tem na periodontia, que são de anatomia. A primeira aula de periodontia. Então, vocês têm que começar a ter essa noção de que o conhecimento de vocês não se esgota na TA1, TA2, TA3. O conhecimento de vocês é para os próximos passos serem muito mais fáceis. Se você tiver que voltar em anatomia para aprender cirurgia periodontal plástica, vai ser mais complicado para qualquer procedimento que vocês venham fazer, beleza? Deixa eu só ver aqui que horas são. São 10 horas agora. Beleza. Gente, basicamente a aula é essa. Alguém ficou com alguma dúvida? Se ninguém ficou com alguma dúvida, a gente vai continuar aqui no chat por enquanto para poder tirar a dúvida se precisar. Não tendo nenhuma dúvida, beleza? Podem cuidar de suas criancinhas, cuidar dos seus cachorrinhos. E essa foi a aula, gente. Um beijão, tudo de bom, tá? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. A gente vai ficar mais uma horinha aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? No chat. Vou desligar o telefone agora e desligar. Eu estava sem câmera, né? Comecei a falar dela sem câmera. Gente, um beijão. A gente está aqui no chat para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Tchau, tchau.